Senhora Gigama, seja muito bem-vindo! Hello, teacher. How are you? I'm good! What about you, man? I'm fine, teacher. Awesome! It's a pleasure to talk to you, man. It's an honor. It's my pleasure. Awesome! Ed, tô muito feliz, cara, que a gente vai bater esse papo aqui hoje. A galera aqui tava super animada, falando, não acredito que Ed Gami estará conosco hoje. Então, Ed, seja muito bem-vindo. E eu quero saber de você, cara. A galera aqui tá super animada, querendo saber como é que funciona todo esse trabalho excepcional que você faz aí no humor e na dublagem. Me conta um pouquinho como é isso e queria muito saber se você já teve alguma experiência de dublar algo que estava em inglês e veio para o português. Você já viu alguma coisa assim? Primeiro eu que queria agradecer pelo convite, muito, muito legal. Eu sou apaixonado por falar inglês. Não sou o melhor dos melhores do mundo, mas eu adoro. Eu gosto de assistir as coisas em inglês. E sabe uma tática que eu boto, teacher? Eu boto a legenda em inglês para eu poder, sabe, ir assimilando as palavras que o cara tá Sim, mas falando isso ali. é genial, viu, Ed? Muita gente me fala, você assiste filme sem legenda? Eu falo, cara, eu boto a legenda em inglês, porque às vezes sempre tem um sotaque diferente, uma palavra nova que você Isso. pode aprender. Então, tudo que eu assisto é com a legenda em inglês, para não perder nenhuma oportunidade de aprender uma palavra nova. Então, tô com você nessa. Pois é, e eu, como você perguntou, né? Eu sou humorista, mas eu também sou dublador. E uma coisa muito legal é que as dublagens, elas sempre vêm para a gente fazer com o idioma inglês, né? Tipo, ela chega em inglês aqui pra gente, e aí tem um cara que é um tradutor, que ele traduz para que não fique aquela piada que só funciona em inglês, para que não fique aquele contexto de uma conversa que só funciona em inglês, ele traduz e adapta para o português. Então, quando a gente vai colocar a voz na imagem que a gente está vendo, a gente tem que colocar o mais perfeito possível, porque o cara está falando em inglês. Então, tem toda uma tática de você acompanhar o movimento da boca. Às vezes tem uma frase em inglês que é curtinha, e a frase que se equivale em português é gigante. Aí a E gente aí, tem que é uma ficar ali. técnica? Como é que vocês fazem? E a gente vai para o improviso, a gente vai ali para gíria. Geralmente a gente bota gíria, porque às vezes tem uma frase que significa uma coisa imensa, mas a gíria é mais curtinha. Aí a gente bota a gíria. Perfeito. É Aí o famoso essa é uma tática. interpretar ao invés de traduzir, né? Porque tem algumas coisas que não tem tradução, né, Ed? Aí a gente Exatamente. fica buscando aquela traduçãozinha exata e tem coisas às vezes que tem graça para eles, mas não tem graça pra gente. Tem isso também, né? Exato. E tem uma coisa que eu vou até revelar aqui, que tem a dublagem que não é a dublagem de qualidade, que é aquela dublagem que a gente vê, principalmente naqueles programas de realidade, sabe? Que estão mostrando a vida, acidentes e tal, que o cara sempre fala, caramba, cara, eu quando estava passando por aqui, eu vi os aligatores, cara, e pensei, pelas barbas do profeta, cara, eu preciso chamar os tiras. Isso aí é uma dublagem péssima que o cara não Tipo, ninguém fala interpretou. assim, né? Exatamente. Porque, teacher, você mais do que ninguém sabe que os americanos, eles falam assim, cantando, Hey man, how are you? I'm very happy to be here with you. Aí quando o cara quer dublar e ele faz uma dublagem que não tem muita qualidade, ele acompanha esse ritmozinho da fala do americano. Aí ele fala, Esse Hey negócio do man. ritmo da fala é muito impressionante, Ed, porque tem diferença, né? Então, o americano tem vários lugares. Então, vamos lá. Eu tenho meu sotaque paulista, você tem o seu sotaque Alagoas, né? Que você é, Isso, né? alagoano. Então, assim, a gente tem nosso sotaque aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, eu não posso falar é um sotaque americano, porque dentro dos Estados Unidos também tem uma série de variações. Aí a gente vai pro Reino Unido. Pô, o cara da Escócia não é o mesmo cara que vai falar igual do país de Gales. E eu tive uma experiência muito interessante com esse exemplo, porque isso começou a abrir os meus ouvidos quando eu morava lá na Inglaterra. Teve uma experiência, meu primeiro emprego lá foi de garçonete, e aí uma criança veio me perguntar, ela falou exatamente assim, ó, com essa modulação. Ah. Excuse me, assim, excuse me, can I have some more butter, please? Nananana. Aí eu fiquei olhando, assim, pensando, falei, cara, por que ela tá, tipo, modulando a voz desse jeito, né? Então, se fosse no português, a gente falaria como? Por favor,
você pode me dar mais um pouco de manteiga? Exato. Né? É uma outra musicalidade. Então, se eu fosse traduzir, né, exatamente como ela estava falando, excuse me, por favor, can I have some more butter, please? Você pode me dar mais um pouco de manteiga, por favor? Tipo, Exato. Não tem nada a ver, tá ligado? E quando se faz uma dublagem, que não é uma dublagem de qualidade aqui no Brasil, se faz desse jeito que você acabou de fazer. Repetindo a musicalidade do que o estrangeiro está falando. Então, eu já vi muitas vezes as pessoas dublando alguém lá da Grã-Bretanha e falando desse jeito. Eu quero manteiga, por favor. E ninguém fala assim no Brasil. Pô, genial, isso faz muita diferença, né? Porque quando você tá dublando, você tem que trazer toda uma emoção, né, Ed? Eu acho que você, com essa sua capacidade incrível de imitar as pessoas, você acaba meio que interpretando ou encarnando ali mesmo uma personalidade que não é sua, né? Então tem que vir muito da emoção. Então, quando algo vem do inglês pro português, o elemento emoção, ele é todo diferencial para uma dublagem de qualidade, né? Total, total. E a gente tem que saber, imaginar, apesar de a gente estar vendo ali o cara, o ator americano, o ator britânico, o ator australiano, a gente tem que imaginar que quando a gente for dublar, a gente vai entregar para a população brasileira que não necessariamente precisa saber que aquele cara é de outro país. Então a gente tem que imaginar como se ele fosse brasileiro. E tem até umas táticas, teacher, que eu vou te dizer aqui. Geralmente na dublagem, quando você tem um russo falando inglês, como é? O russo ele fala my English is... Tem o R meio forte. Então, por exemplo, se você vai falar roof, né, que é telhado, roof, ele tem esse R mais caipira que a gente tem no Brasil, né? Eles não falam assim, eles vão fazer o R de Inamara, que é o Ra, né? Então fica roof. The roof. Isso. Great, né? Não é great, é great. Great, exatamente. E aí, quando a gente dubla uma animação que o personagem é russo, a gente faz ele como se ele fosse nordestino. Então, tem um filme que eu dublei, que é O Bicho Vai Pegar. Os bichos vão pra cidade grande, aí tem um alce que só tem um chifre. Não sei se você lembra desse filme. Tem um esquilo, que é o Max Squeezy, que ele é russo. E aí, quando eu dublei, o diretor pediu para que eu mantivesse meu sotaque. Então, eu faço com sotaque nordestino. É engraçado. E aí eu descobri que toda vez que alguém... No contexto, assim, não faz diferença ele ser um russo e ter um sotaque nordestino? Como fica isso? Não, porque no desenho não diz nada, não tem nenhuma informação relevante ao fato dele ser russo. Só o sotaque dele é diferente. Aí a gente brinca aqui também. Que aí o sotaque dele russo, a gente brinca como se ele fosse nordestino. E aí tem para outros sotaques também. Quando a gente tem um cara mais do Texas, por exemplo, o texano ele tem um sotaque mais forte, né? Ele... E aí tem eu esqueci até o nome do personagem, mas sabe aquele filme Carros? Que tem aquele caminhãozinho? Ele é meio caipira. Ele fala desse jeito. Exatamente, ele é tipo o nosso caipira, o matuto do interior. Cara, você está pensando, eu tô chegando aqui na cidade grande. Ele fala desse jeito, né? E sabe que eu me amarro muito nesse negócio de sotaque, sabe? Principalmente no inglês, né? Que é a minha paixão. E muita gente, eu vejo muitos alunos com muita essa coisa de eu preciso falar igual um nativo. Então, primeiro já começa aí, né? Mas tá, nativo da onde? Porque tem o cara do Canadá, da Austrália, da Nova Zelândia. Tem uma pancada aí de tipos de sotaque. Mas a gente tem uma frase que a gente fala muito aqui, Ed, que é o meu sotaque é a minha identidade. A gente não tem que ter vergonha do nosso sotaque brasileiro, porque é natural. Às vezes eu tô conversando com alguém em inglês, eu já pego, esse cara aqui é da Espanha ou de algum lugar que fala espanhol. Você já meio que pega assim, né, no ar. Sim. Ou, esse cara aqui é um indiano. Sotaque indiano você pega muito fácil. Naturalmente, nós brasileiros também temos o nosso sotaque. Isso não é um problema. Acho que as pessoas, quando estão começando a aprender inglês, elas têm aquela coisa de eu preciso falar
perfeitinho, fazer o TH com a linguinha ali no dente e tal. E se esquece que isso não é, de fato, um problema, né? Você falar com um sotaque brasileiro. A não ser que você queira ser um dublador, fazer algo mais profissional. Aí tem cursos para isso, né? Mas Sim. não na hora de você destravar o seu inglês. Você não acha? Eu acho. E uma coisa que eu percebi indo para lá é que as pessoas... Eu acho que isso é até um problema nosso, brasileiro. Porque as pessoas lá, elas não julgam o seu sotaque, elas fazem questão de entender o que você está falando e resolver o seu problema. Então, se você cometer um deslize, falar uma palavrinha ali com um sotaque um pouco diferente, eles não vão fazer o que naturalmente nós brasileiros fazemos, que é, ih, falou errado, oh, o cara errou, o cara falou isso. De brasileiro, impressionante. Coisa de brasileiro. Lá, assim, eu falo inglês, mas não é um inglês assim maravilhoso. Não é um inglês igual o seu, teacher. Ah, mas você se comunica, né? Você se vira. Passar fome você não passa. Não, inclusive, até tava precisando passar uma fomezinha aí, porque essa quarentena me lascou, viu? Oh, mas tamo junto. Hashtag tamo junto. Tamo junto. Mas eu nunca tive nenhum tipo nunca me zombaram, sabe? Nunca me zoaram por eu ter falado uma palavra errada. Cara, ou por eu ter... Ninguém vai rir de você, um gringo, né? Tipo assim, pensa só. Eu morei 6 anos na Inglaterra. Nunca nenhum britânico, nenhum estrangeiro riu de mim. Provavelmente falei várias coisas erradas. Mas a gente pensar ao contrário, Ed, se você encontra, vamos supor, você tá no Brasil. Aí vem um estrangeiro e ele tá ali tentando falar em português com você. Se o cara falar alguma coisa errada, mudar o artigo, né? Tipo, o carro e falou a carro, sei lá, alguma coisa assim. Meu, você não vai ser um boçal e falar que burro dá 0 pra ele, né? Tipo, quem faz isso são pessoas que você nem quer ter amizade. Então, assim, né? Não precisa se preocupar com esse tipo de bobagem, né? Exato, eles não vão ligar. Então, eu acho que até... Nem era a minha intenção, mas fica aí, tipo, a dica pra galera que não precisa ter vergonha. Eu acho que quando a gente perde a vergonha de ser julgado pelo nosso erro, a gente até consegue falar até mais do que a gente achava que a gente era capaz. Então, pode tirar essa preocupação da cabeça. Eles não vão te julgar, não vão julgar teu inglês. E o pessoal que tem vergonha aqui, então, como é que faz? Tem alguma dica? Porque você tá sempre com plateia de centenas de pessoas, você tá em vários programas legais de TV. Você fica com vergonha? Porque, assim, se tem alguém aqui que pode dar uma dica pra gente aqui, essa pessoa é você, Ed. Eu vou te falar uma coisa. Eu desenvolvi muito o método do cara de pau. Eu sou cara de pau. Eu sou cara de pau. Eu consigo falar, teacher, eu consigo falar sobre absolutamente qualquer assunto, mesmo sem entender do que eu tô falando. É só você passar confiança no que você está falando. Mas, uma tática que eu uso muito, que eu usava muito, e aí continuo usando, eu tenho um espelho, no meu quarto que dá para me ver de corpo inteiro. Então, eu sempre converso muito comigo ali no espelho. Eu sempre vou falando meus textos, por exemplo, de stand-up, eu dou sempre eles para mim mesmo ali no espelho. E para falar inglês também é a mesma coisa. Muitas vezes eu aprendo uma gíria nova, aprendo uma expressão nova num filme, numa série, numa música, e aí eu vou para frente desse espelho e converso comigo. Então, eu lembro da primeira vez que eu ouvi o What's up, man? Sabe? Então, eu ia para frente do espelho e aí eu percebia que tinha um jeito que eles falavam esse What's up, man? Aí eu chegava na frente do espelho e ficava What's up, man? Hey, what's up? What's up, man? E eu ficava assim no espelho. Então, eu já estava tão confiante com isso que quando eu precisei ir para a rua, a primeira coisa que eu queria falar era encontrar alguém para falar What's up, man? What's up? Ed, talvez você não saiba, mas você está aplicando aqui uma técnica poderosíssima. Nossa, tem nome que você está fazendo. Tem nome. Inclusive, a gente pratica isso toda terça. Essa semana não vai rolar porque a gente está em evento, né? Mas a partir de terça que a gente volta. Toda terça no meu canal, às 8 da noite, a gente pratica 2 técnicas de speaking. Uma é o imitation, que é o que você faz, e a outra é o shadowing. Então, o que acontece no imitation? A gente pega, geralmente, uma entrevista, uma palestra, algo que a pessoa está falando ali, só para você pegar o inglês falado, para não ser aquela coisa, tipo, quadradinho. Então, inglês falado, a pessoa
sotaques diferentes, tal. Às vezes a pessoa gagueja, aquela coisa do inglês falado. Aí a gente pega aquele vídeo, geralmente um videozinho rápido para ficar bem legal na aula pra gente fazer. E eu pego, vamos trecho por trecho. Aí a gente fala, beleza, vamos pegar essa primeira frase, essa primeira estrofe, digamos assim. A gente dá play, a gente ouve, dá pausa e repete, e imita. A gente volta, dá play, pausa e repete todo mundo junto ali ao vivo. É muito legal, eu já faço isso há quase 2 anos. E aí, nessa de você imitar, a gente vai pegando essas modulações da fala, como a gente mencionou agora. A gente pega muito de sotaque, às vezes diferença de britânico com americano. E aí, depois que a gente fez tudo isso, a gente aplica, então, a segunda técnica, que é o shadowing. E shadowing vem de sombra, né? Que é shadow. Sim. E aí, é o que é legal, que a gente tem que falar junto com o áudio. Então, é um desafio, né? Porque às vezes os caras falam super rápido, tá? A gente se embanana toda, mas a gente leva na esportiva, assim. Então, 2 técnicas complementares que você, meio que intuitivamente, já tá praticando e o resultado é inevitável, né? Que legal, tá vendo? Nem eu sabia que eu tava fazendo isso. Também, né? Intuitivo. Mas é a coisa que mais funciona. Coisa que mais funciona. Desde de pequenas frases até um diálogo. Às vezes eu dialogo comigo mesmo, sabe? Muitas vezes eu dialogava situações do dia a dia, assim, tipo, para pedir uma comida específica no restaurante. Porque a gente fica naquele negócio de ali no... E por isso que eu acho interessante o método que você usa. Porque a gente fica muito preso ali ao livro, sabe? Quando você faz um cursinho de inglês. E não tem nada disso, né? Nada. Então, quando você vai para a vida real, aquilo ali é outra coisa. Aí eu treinava a vida real comigo, sabe? Tá. Uhum. Então, isso é legal também, de você criando diálogos na sua mente, sabe? Tipo assim, você imagina, tá, vamos supor, eu vou num restaurante, beleza. Como que eu ia pedir? Eu tenho que pedir alguma coisa. Então, você já cria a primeira frase que já é algo contextualizado socialmente para você. Não é aquele... Eu sempre brinco, né? O famoso do you like sports? My car is red. Tipo, cara, ninguém... Até hoje nunca ninguém perguntou se eu gosto de esporte e tem isso em todo livro. É verdade. Do you like sports? Falo, mano, pra quê? Sabe assim? Claro, você vai pegando as estruturas, mas tem que ser contextualizado. E o que você tá fazendo é exatamente isso. Se imaginando na situação. No evento dessa semana a gente fala bastante sobre a importância da visualização, de você se visualizar ali na cena e já ir meio que fazendo um ensaio mental. Isso é muito poderoso. Você faz esse ensaio mental antes de entrar no palco? Porque você tem que estar ali improvisando sempre, mas tem todo um preparo também, né, Ed? Total. Eu acho que principalmente quando eu escrevo um texto novo, eu ensaio comigo e crio pequenos gatilhos que vão me remeter ao texto. Por exemplo, eu tenho uma palavrinha que me vem na minha cabeça, que quando eu falo essa palavrinha, automaticamente ela traz o resto do texto que eu preciso lembrar. Gente, aula de técnicas de memorização aqui ao vivo. Eu acho que o mais importante é você entender o contexto e não decorar em si o que você precisa falar. Então, esse gatilho serve para isso. Então, às vezes, sei lá, eu preciso falar sobre o Bomberman, tá aqui. Aí eu tenho que lembrar alguma coisa do Bomberman, mas o link que eu vou fazer para lembrar sobre o Bomberman é bomba. Então, fala aqui, eu estava andando, aí de repente eu vi uma bomba. E por falar em bomba, vocês já viram bomba? Então, tipo, essa palavra bomba serve para que eu relembre, abra minha mente para eu relembrar o resto do texto sobre Bomberman. Então, esses pequenos gatilhos mentais servem para mim como uma técnica de memorização, porque eu não preciso decorar. Eu preciso lembrar do que eu tenho que falar, entendeu? Não sei se eu não sou um bom professor, mas... Você não tem noção da profundidade do que você está dizendo, Ed. Olha, a gente nem conversou antes. Verdade, a gente não conversou. Sério, é uma profundidade muito grande que você está dizendo. Por quê? Eu sou especialista em neurolanguage, então eu estudo muito o cérebro para entender como se processa a linguagem, né, dentro do cérebro. E a gente está num evento essa semana e na aula de ontem, que a gente liberou módulo 1, galera, vocês já se inscreveram? Curso de inglês online gratuito. Só essa semana, link no meu perfil. Nesse evento dessa semana, na aula de ontem, a gente falou exatamente sobre visualização e a importância de você ativar o seu hipocampo para que você tenha atenção.
Então, inclusive, a gente vai ir bem a fundo nessa questão do hipocampo, a visualização, as emoções, na aula VIP de hoje à noite. Mas o que você está dizendo, cara, é a prática disso. Isso é sensacional. Olha como funciona. Tipo, você está fazendo as suas associações mentais, você está trazendo ali gatilhos para te remeter uma informação de acordo com uma teia de dados que você está construindo. Então, assim, eu tô achando o máximo você me dando esses exemplos, porque são exemplos muito práticos. É, tipo, perfeito. Então, sem saber, você está ativando o seu hipocampo. Você não sabia disso, né? Eu não fazia a menor ideia. Agora eu vou até falar para os outros. Chegar nos outros e falar, você sabia que o meu hipocampo é ativado? Você não sabia. Meu hipocampo é completamente ativado, papai. Eu mesmo ativei meu hipocampo. Ativa seu hipocampo aí, rapaz. Olha que o cara estiver esquecendo alguma coisa, esquecendo uma linha de alguma coisa que ele estiver falando, você já sabe, então, o que está acontecendo. Isso é genial. E isso acontece muito porque a gente faz essas associações, né? Tem uma associação muito legal que, com relação a sotaque, que a gente estava falando de sotaque, que é uma frase simples. Por exemplo, quando um americano vai pedir uma pequena garrafa de água. Vamos supor, se você fosse pedir uma pequena garrafa de água, você está num restaurante, aí você vai pedir, por favor, quero uma pequena garrafa de água. Você sabe dizer essas palavras? Sei. Vamos lá. May I have a bottle of water? Ai, que você é British, né? Ai, desculpa. Você quer um cup of tea também? Pegar um cup of tea que o dedinho levantado, assim. Please, a cup of tea. Excuse me. Can I have a cup, please? Né? Bem British. May I beg your pardon? Não, beleza, é que você é British. Achei que você ia vir com um americano, mas vamos pensar nos dois, então. O americano falaria a little bottle of water, certo? Então, o T, ele faz um rararã, né? Little bottle of water. Beleza. O British, você sabe muito bem, é um little bottle of water. Water. É verdade. Só que tem um terceiro, e esse terceiro eu não sei se você conhece, Ed. Qual é? É um Cockney accent, e eu fiquei assim, maluca quando eu descobri isso, porque lá em Londres eles falam muito com esse sotaque, e ao invés de dizer little bottle of water ou little bottle of water, eles falam little bottle of water. Te juro que isso é inglês. Rapaz, little bottle of water. Meu Exato. Deus, parece aquele, sabe aqueles grupos musicais, faz, fica se batendo assim, Não fala que o cara tá com algum problema de fala, sei lá. Algum e pra sacar essa, Ed, então assim, quando a gente teve um momento, né? Eu tava lá num pub, trabalhando num pub uma vez, e aí o cara me pediu uma pequena garrafa de água, ele falou assim, não entendi nada, eu falei, não tem, não vendemos isso aí que você tá querendo. E aí, claro, isso gravou na minha memória, né? Então a gente tem várias formas de fazer esse imprint, assim, da memória. Mas eu acho muito legal a forma como artistas, assim, o pessoal que tem que ter essa memorização de textos longos, você tem que ter isso muito, muito afiado. E você fez algum curso para fazer isso ou isso é intuitivo seu, Ed? Você criou o seu método? Eu fiz curso, eu me formei no curso, mas eu acho que eu aprendi mais quando eu, ouvindo música, assistindo filme, assistindo série, com essa tática que eu falei de ler o... Lógico, eu sabia, eu tinha a base, né, por causa do curso que eu fiz, mas as legendas em inglês, para mim, inclusive quando eu tô assim, quando eu me sinto enferrujado no inglês, eu falo, vou assistir um filme com legenda em inglês para poder relembrar, para poder ativar meu cérebro de novo. E tem um negócio muito, muito engraçado, que eu tô vendo até o pessoal falando aqui nos comentários, que eu gosto muito de forró. Eu sou um forrozeiro assumido. E tem uma banda lá lá do Nordeste, lá de Aracaju, que é o Calcinha Preta, que ele faz versão de músicas internacionais. Então ele pega uma música em inglês e transforma para uma música em português. Uhum. E tem muitas músicas que eles, de fato, traduziram a letra. Tem uma música que se chama... Literal. Tem uma música que se chama Alone. Eu não lembro o nome da banda, mas é uma banda de rock. Que é uma banda de rock só de mulheres. E aí eles traduziram e fizeram a versão que se chama Hoje à Noite. O Calcinha Preta fez a versão Hoje à Noite. E essa versão, ela é a tradução
exata do que a música original fala em inglês. Então isso Mas meio que me funciona ajudou. a tradução literal ou fica esquisito? Não, funcionou. Funciona, que legal. É igual Funcionou. aquela do Ai Se Eu Te Pego, né, do Teló. Cara, todo lugar que eu ia na época, eu ouvia essa música em inglês. Eu ouvia essa música em polonês na Polônia. Você tem Mentira. noção? Esse Michel Teló, tipo, meu, num lugarzinho, não sabe, no fundo do fundo ali da cidade, tipo, um barzinho, nada a ver, o Michel Teló cantando polonês. Rolando. Não é É. possível. Mas a Ah, tradução alguém funciona. até falou aqui, Hurt, o nome da Heart, né, de coração. Ah, Alone, o nome da música. Depois dá uma olhada lá, teacher, que eu vou acho ver. que você vai gostar. Não, E eu me fiquei curiosa. surpreendi. Eu me surpreendi porque eles sempre faziam uma versão e tal, e aí quando eu vi que era tradução, eu comecei a ver outras e eu vi que era tradução também. E isso meio que me encantou. Então eu aprendi muito inglês graças ao Calcinha Preta. Quem Olha diria? só, professores de inglês e nem sabem. Tá vendo? Mais uma vez, ó, você tá juntando uma coisa que você gosta, então é natural para você. Você já tá com a sua atenção, seu foco já tá ali. Por quê? Você tem esse gosto natural pelo forró, pela banda, e aí naturalmente você tá juntando uma informação nova e trazendo isso para sua memória com algo que você já gosta. Então é natural que você aprende, não fica aquela coisa maçante, a gente tem que abrir aquele livro de gramática cheio de regras, tipo, você faz de um jeito muito natural. Exatamente. E sem saber que tava falando. Tô aprendendo aqui com você que o que eu faço tem nome e Mas tem. isso aí tem nome, Ed. Gênio. Que isso? Autodidata. Autodidata são gênios, caras. Assuma. Genial. Ed, você já teve alguma experiência no exterior? Você já viajou para algum lugar lá fora? Como é que foi isso para você passar? Ter algum perrengue? Conta para mim. Olha, eu adoro, eu sou completamente apaixonado pela Disney. Eu sou um Disney maníaco. E eu vou para Disney quase que todo janeiro, todo ano de janeiro, desde 2000 e sei lá, 2010. Eu fui Vai mais de todo 10 vezes para Disney, vou todo ano. Esse ano? ano foi o primeiro ano que eu não fui. Caramba. Por causa dessa situação toda eu não fui, né? Mas eu já passei muito perrengue, porque eu vou lá para os Estados Unidos, eu vou com os amigos, aí a gente aluga uma casa, então a gente não fica num hotel. Aí a gente passa perrengue no supermercado, a gente passa perrengue para alugar um carro, a gente passa perrengue para comprar uns ingressos de parque. E eu acho que os perrengues culturais são os que mais pegam, assim, porque a gente está acostumado com o nosso jeito de viver aqui no Brasil, e quando a gente chega lá, as coisas são um pouco diferentes. Um dos maiores perrengues que eu passei foi aí que eu entendi o que é o jeitinho brasileiro. Certo. Porque a gente foi para um jogo de basquete e aí tinha a entrada do nosso ticket era atrás de um guardinha. E o guardinha estava pedindo para a gente seguir em frente. E aí eu fui falar com o guardinha e aí eu falei, minha entrada é ali. E aí o guardinha fez, não pode, você tem que ir por lá para dar a volta e entrar por aqui. Aí eu estava com um amigo meu americano, Patrick, e aí eu falei, Patrick, você que é americano, será que se você não falar com ele ali, ele não vai deixar a gente entrar? E aí o Patrick me disse, cara, ele já disse para você que não pode entrar por ali. Então, não tem um jeitinho. A palavra dele já é a última. Então não tem o que falar, não dá para falar de novo para tentar convencer ele. Não, ele já deu a palavra. E aí eu percebi, né? E a gente tem esse negócio do jeitinho, que a gente tenta conversar de um jeito, mas falar pro cara, poxa, avalia a minha situação aí. E lá não existe isso. São coisas culturais, né? Que a gente só aprende vivendo. Total. E é legal isso, né, Ed? Às vezes a gente pensa assim, tô só aprendendo aqui uma língua, vou aprender aqui para traduzir uma coisa. Cara, é muito mais. Você entra, tipo, num outro planeta, é uma outra Total. cultura. Os caras pensam diferente da gente, eles têm outros estímulos. Então, não é só traduzir, é você imergir naquela cultura e ser curioso também, né? Pô, como é que será que eles fazem isso? Como que eles se comportam de determinada maneira? Às vezes, por exemplo, se você pedir alguma coisa num restaurante, como é que a gente vai aqui no Brasil? Ô, garçom, me dá uma coca, sei lá, né? De boa, isso não há problema nenhum, não tem nada de errado aí. Só que se você for direto assim, lá
lá fora, tipo, waiter, give me a Coke. Tipo, isso é muito rude, né? Você tem que trazer um excuse me, né? Falar com licença, could you please give me some Coke? Or could you please, né? Aí você tem que trazer esse elemento. Se você for direto, garçom, me dá uma Coca, tipo, e o cara vai olhar pra você e falar, quem você pensa que você é, né? E aí é cultural. Tá errada a tradução? Não tá. Mas você tem que incluir um elemento extra ali. Então, acho que pra você, na sua profissão, você leva isso muito em conta, né? De quando você tá buscando imitar alguém e tal, você fala, cara, como é que essa pessoa pensa? Você tem que entrar na cabeça dela e pensar e sentir o que ela pensa e sente, né? Isso é total. Quando eu faço uma imitação, por exemplo, que eu gosto de fazer, por exemplo, eu gosto de imitar muito o Faustão. Tô vendo até a galera falando aí, imita o Faustão. Eles estão alucinados pedindo aqui pra você imitar. Eu, quando vou imitar, eu me coloco numa situação que eu imagino o que o Faustão falaria se ele estivesse nessa situação. Então, eu troco de cérebro com o Faustão, entendeu? Total. Porque não adianta ser uma frase que o Ed falaria, só que com a voz do Faustão. Não funciona. E a mesma coisa é quando você está lidando com um estrangeiro. Eu tenho uma situação minha, assim, básica disso, um exemplo desse que você falou, inclusive com um garçom. Eu fui num bar lá em Nova York, que é um bar muito legal, eu recomendo. Apesar do perrengue que eu passei, é um bar muito legal. Que você, a cada chopp que você pede, você tem direito a um hot dog. E aí eu pedi um chopp e não recebi o hot dog. E aí eu fui falar com o garçom como eu falaria aqui no Brasil. Que eu chegaria pro garçom e falei, garçom, e o hot dog? Aí eu cheguei pro cara e mandei what about the hot dogs? Aí o cara, tipo, me olhou assim como se eu estivesse sendo mal educado, né? Sim. Aí chegou e falou para mim, peça por favor primeiro, sabe? Ele, could you please ask? Eu nem lembro a frase que ele falou, mas eu vi que ele tinha ficado chateado. E aí na minha cabeça eu falei, mas eu não falei nada errado, e ele ficou chateado. Aí depois eu falei, é uma coisa cultural. Lá no Brasil, quando eu vou falar com um garçom, não é que esteja errado, como você disse. Eu falo desse jeito, mas aqui não, aqui eu precisaria ser um pouco mais educado. O cara ficou putaço. Eu nem comi o hot dog depois. Eu falei, né? Esse cara vai cuspir no meu hot dog, sei lá. Não queremos correr esse risco. Total. Mas aí depois eu vi, eu falei, cara, já que eu cometi um erro, eu não estou entendendo como é que eu cometi o erro, eu vou prestar atenção nas outras pessoas que estão pedindo o chopp também e como é que elas fizeram para ganhar um hot dog. E aí eu vi eles sendo mais educados e conversando e tal. É muito interessante. O cultural é muito interessante. Tem uma outra coisa. Desculpa falar muito aqui, mas é que eu fiquei empolgado. Manda, a gente quer saber tudo. E no bar também eu aprendi como é que funciona. Se você chega num bar e você vai pedir o chopp, você paga o seu chopp a cada vez que você pede. Então, você pede um chopp pro garçom, quanto é o chopp? Sei lá, $5. Você tem que pagar os $5 ali na hora que você pede. Ou, se você for pagar no cartão, você entrega o seu cartão pro garçom e, enquanto você for pedindo, o seu cartão vai ficar lá com ele. Na hora que você desistir, que você achar que já tá bom, você pede o cartão de volta e paga a conta. E eu achei isso muito interessante. E você tem que ir dando a gorjeta conforme você vai pegando o chopp. Você pede o chopp, dá uma gorjeta. Pede o chopp, dá uma gorjeta. Aí esse meu amigo americano falou, cara, vai fazendo isso, porque daqui a pouco ele vai te dar um chopp de graça. Ele vai te dar uma cortesia da casa, sabe? Eu falei, caramba, como a cultura é diferente, né? Não tem esse lance de você, no final, pedir a conta. Não é genial isso? Assim, realmente, Muito. a gente adentrar numa nova língua é adentrar numa nova cultura, repensar formas de se comportar. E eu vejo muito esse ponto de intersecção, sabe, Ed? No que a gente faz quando a gente está aprendendo uma nova língua e o seu processo de raciocínio quando você tem que adentrar no mundo de uma outra pessoa para fazer aquela interpretação. Então, é muito legal, porque isso é natural para você, mas muita gente não tem isso, né? Eu já falei, você é um gênio. Gênio é outra coisa, é outra parada, né? É outro nível.
Mas não é todo mundo que nasce já com essa chavinha virada. Então, é muito legal ver que isso, tipo, é natural para você e funciona. Isso é o principal, né? Esse deslocar para uma outra cultura, para uma outra forma de pensar. Isso te traz elementos que facilitam na sua comunicação, né? Total. E eu acho que esse lance do cara de pau que a gente brincou e falou aqui, eu acho que é uma coisa que a gente tem que levar para a vida. A gente só vai entender uma situação, a gente só vai conseguir saber como sair de uma situação se a gente se inserir nela. Então, a máxima que a gente sempre ouve quando aprende a falar um pouquinho de inglês é: de fome eu não morro. Porque a gente é isso, né? Tipo, você se inseriu numa situação e você tem que chegar e você tem que se virar. Quando você vai comprar um ingresso para ir para a Disney, por exemplo, você tem que se virar, falar inglês. Então, você não pode ter medo de se inserir na situação, nem medo de errar. Eu acho que isso funciona tanto para falar inglês quanto para fazer comédia do jeito que eu faço. Quando eu vou ali no palco, eu assumo a responsabilidade. Eu posso me dar muito mal, mas se eu me der bem, vai ser muito mais gostoso, porque vai ser aquele, sabe, quando você lava a alma. Eu preparei um texto, decorei esse texto e vou contar aqui no palco, mas eu não estou seguro. Só que se eu não contar, eu vou ficar inseguro pro resto da minha vida, então eu vou contar. E aí eu vou lá e conto. E quando eu conto e o negócio funciona, nossa, é um prazer indescritível. Do mesmo jeito que funciona em inglês. Na minha vida, né? Faz muito sentido. Sabe que perrengues tem de vários tipos, né? Tem essa questão cultural, mas tem também, às vezes, de você não entender o sotaque. A gente falou de sotaque na parte 1, né? Sim. Já tá ali no meu Instagram. E aí, o que acontece? Quando eu tava trabalhando num pub lá na Inglaterra, eu ouvi muito isso que você falou. Pra mim, era diferente isso de você ter que ir lá no bar e aí pagar a bebida uma por uma, né? Mas aí eu trabalhava ali como garçonete no pub. Meu primeiro emprego em Londres. Depois eu tive outras oportunidades. Mas foi muito legal porque ali... Uma vez estava lá duas meninas, amigas, elas foram lá tomar um vinho e tal, e conversar, e aí eu fui servi-las. E elas me pediram um spritzer. Spritzer. Só que eu não tinha a mínima ideia do que... Alguém aqui sabe o que é um spritzer? Põe aqui nos comentários para eu saber se eu era a única, porque eu nunca tinha ouvido. Então, o que eu associei? A hora que ela falou um spritzer, eu pensei, espresso. Ah, um espresso? Ela quer um café, né? Um spritzer ou espresso? E aí, ela viu que eu não tinha entendido muito bem. Ela ficou me olhando com uma cara assim, de tipo, cara, eu acho que ela não entendeu. E assim, ela muito solícita, deu uma rápida explicação. Ó, spritz é uma coisa que tem um lemonade. Lemonade. E eu só entendi lemon. Eu não entendi lemonade. E aí eu pensei, cara, espresso com lemon, ela quer um café com limão. Te juro que eu cheguei nessa conclusão. Cara... Eu olhei assim, fiz cara de quem entendi, beleza, e fui lá pra dentro da cozinha. Falei, meu Deus do céu, esse povo toma café com limão, que coisa mais esquisita. E não sei se você sabe, mas na Inglaterra eles comem feijão no café da manhã. Isso pra mim também era esquisito, né? Sim, mas eu falei, não vamos julgar, cada um com as suas questões culturais, tá tudo bem, o povo aqui toma café com limão. Cara, fui lá na maquininha de café expresso, fui lá, botei o café e tal, pus ali, xicrinha, pires. Aí fiz o café, fiquei olhando pro café ali. Falei, aonde eu vou botar esse limão agora? Te juro que eu fui na cozinha, peguei um limão, cortei uma rodela e pus no pires do ladinho. Imagina eu chegando com esse café, com uma rodela de limão assim. Não, foi gargalhada. Elas riam assim, que, meu, nem precisava beber lá pra... Eu vou falar assim o quê? Foi o que eu entendi. O spritzer com lemonade. Enfim, aí ela me explicou. Falou, não, faz o seguinte. Depois de rir da minha cara, né? Faz o seguinte. Vai lá. Spritzer é uma bebida que você junta... Deixa eu ver aqui. Alguém falou o que é spritzer? Ó, tem gente que toma café com limão. Beleza, mas ó, ninguém aqui falou que sabe o que Olha é aí, então você não estava inventando... Você não estava inventando uma parada. Existe café com limão. Aí ela me explicou, vai lá, pega uma taça. Aí o que você vai fazer? Bota metade da taça de vinho branco. E aí a outra metade você vai e completa com lemonade. Mas o lemonade para eles era tipo Sprite, sabe? Que é o refrigerante de limão. Ela falou, vai e completa com lemonade, que ela explicou onde estava. Eu falei, é Sprite, pô. Essa lemonade. Então era uma bebida, era tipo um drink assim, que era metade vinho branco e metade a Sprite. E eu servi um café com limão. Agora, perrengue maior que esse, eu nunca
vi. Nunca vi. Fala sério, e como que você vai saber, né, cara? Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar de Spritz. E parece uma bebida conhecida. Tem Spritz com Aperol. Depois eu fui pesquisar também, né? Tem várias formas. Agora eu sabia que eu já tinha ouvido esse nome. Quando você falou Aperol, eu lembrei que tem um Tem Aperol um Aperol Spritz, né? Spritz. É. Ah, legal. Mas Aí agora tem eu fiquei esses... curioso. No dia que a gente se encontrar pessoalmente, eu vou querer que você me sirva um expresso com limão, tá? Bom, vou esperar. Ó, tem aqui, ó. Vamos falar, nada a ver, café com limão. Galera, experimentem, depois me falem o resultado. E tem umas coisas assim, tipo, tem várias situações que você vai falar, cara, não sei o que é isso. Sei lá, por exemplo, me pediram uma vez um mackerel, né? Lá no pub, eles servem refeições também, né? Aí o casal me pediu um mackerel. Mackerel, eu falei, meu, o que você vai associar? Eles têm um prato muito típico, em qualquer pub que você vai na Inglaterra, tem o macaroni, que é o macaroni and cheese. Ou até eles chamam às vezes de mac and cheese, que é o macarrão com queijo. É um prato típico, tipo, sei lá, nosso arroz e feijão, sabe? Você vai no pub, aí você pede um mac and cheese. É o macarrão com queijo. Então, a hora que ele falou mackerel, eu associei com macarrão e fui lá, pedi o macarrão. E aí, no final, a gerente foi lá perguntar. Falou, e aí, foi tudo bem, né? Tava tudo certo com a sua refeição? Aí o casal, olha, tava uma delícia. Só que tem uma diferença que eu pedi peixe e veio macarrão. Como assim? Ele pediu peixe, ele pediu macarrone. E mackerel é um tipo de um peixe branco que eles têm na região. A gente tem a tilápia, né? A gente tem, sei lá, pacu, a gente tem cumbucu, a gente tem vários peixes aqui na nossa região, que são peixes daqui, né? Eu nunca tinha ouvido falar de mackerel, que é um tipo de peixe local. E aí, eu achei que era aquele macarrão, sabe? Aquele docinho poderia ser francês. também o mackerel. Tá vendo como a gente associa? Então, assim, tem erros, cara, que não tem jeito. É a vida que vai ensinar ali na prática e isso nos fortalece, né? Depois você vai ajustando ali os ouvidos. Demais. Eu acho que tem que ser isso. O maior exemplo que eu vejo é meu pai. Meu pai nunca falou inglês, nunca se interessou para aprender a falar inglês. Aí a gente viajou uma vez e eu lembro uma situação no elevador. Que meu pai estava no elevador e eu estava com ele mexendo no celular e não estava prestando atenção. Aí o cara perguntou, o elevador sobe ou desce? E o meu pai só mandava um thank you, thank you. Ok, thank you. E aí o cara perguntando, mas tá subindo ou tá descendo? Ele, ok, thank you. E o cara sem entender nada, meu pai achando que tava falando. Aí eu expliquei, né, pro meu pai o que tava acontecendo. Aí a partir desse momento aí, o meu pai aprendeu a falar inglês. Porque ele depois dessa você aprende na barra. Depois desse perrengue, o pessoal falando. É muito ruim você estar num lugar que o pessoal fala com você e você não consegue entender, né, o que está acontecendo. Você se sente meio por fora. É uma sensação. Muito. E eu criei uma tática, aí eu vou só revelar um segredo meu aqui. Manda. Que é você discutir com alguém em outra língua que não é a sua língua original é muito difícil. E aí eu botei na minha cabeça assim, eu quero falar inglês num nível que eu consiga discutir com outra pessoa. Esse nível é hard, hein? Esse é hard, né? E aí, como é que tá esse nível de discussão aí? Já tá... Mas sem falar palavrão. Não, aí eu tô treinando ainda. Tô treinando. Porque quando você fica ali com a cabeça quente, só vem as palavras em português pra você falar, né? Aí eu lembro uma confusão de um cara que a gente tava com uns amigos assim num parque assim, a gente tava com uma caixinha de som ouvindo uma música em português. Não lembro o que era, acho que era um forró, alguma coisa. E aí o cara passou falando, essa música é muito ruim. E aí desligou a caixinha de som da gente. Oxi, que ousado. Muito mal educado. E aí eu falei, vou brigar com esse cara. Eu olhei pro cara e falei, hey! Oh! No! No! Please! This, no! No! Ok? No! Porque eu não sabia falar nada. Eu não sabia falar nada disso. Meu Deus, eu não sei brigar em inglês. E eu só ficava, no! Ok? No! This, no! Ok? Please! Isso, não, please. Melhor forma de brigar com alguém. Nossa, perfeito. Qualquer um vai se virar com this, no, please.
Já se virou lá. Essa foi minha discussão em inglês. Aí eu disse, não, agora eu preciso Genial. aprender a discutir em inglês. Mas você está discutindo educadamente. Você falou até please na sua discussão, né? Aí tem outro nível, que é o nível mal educado. Caraca, genial. Ed, a galera tá aqui, ó, desesperada, querendo ver você fazer o que você faz de melhor, cara, que é ser um artista. E o pessoal tá pedindo aqui pra você imitar tal. Cara, fica à vontade se você quiser ter algum que é o seu preferido, ou a gente pode até ir além, de repente pensar em fazer uma dublagem em inglês. Não sei. O que você acha? Rola? Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vi aqui o João, que é meu amigo, seu amigo também, ele pediu para eu anunciar você na voz do Faustão. Manda. Então prepara aí. Imagina você indo lá no Domingão do Faustão, que inclusive vai acabar esse ano, não sei se você viu. Chocada. Como assim? Pois é. O Faustão disse que chegar no final do ano acabou o Domingão do Faustão. Caraca, 2021. Sou muito triste, inclusive. Tá um ano revelador, hein? Pois é. Mas você, Ina, indo lá no Domingão do Faustão, ia ser assim, ó. A partir de agora, especialmente para toda a galera, quem fala inglês e quem não fala inglês precisa conhecer essa fera. A embaixadora da Neurolanguage no Brasil. Quem vem aí é a teacher Ina Arruda, galera! Eita! Bota aqui as palminhas, gente. Todo mundo aí com emoji de palminha aí pra receber aqui na Mara no palco. Ninguém mais nem menos que Faustão. Teacher! Deixa eu fazer um pedido, então. Me realiza aqui. Mande. Me ensina a imitar o Faustão em inglês. Nossa, mas eu não sei fazer a voz do Faustão. Não, mas vamos. Você me fala a frase e eu faço em inglês. O Faustão sempre começa falando assim, a partir de agora. Ok, so from now on. From now on. O que mais que ele fala? fala? Tanto no pessoal quanto no profissional. Não entendi. Tanto no pessoal quanto no profissional. As personal and professional. As personal and professional. Gente, vocês nunca viram o Faustão em inglês? Fala nunca! Vamos mais. Ô louco meu, essa é uma pegadinha. Ah, ô louco Teacher, oh, me crazy desculpe. man, não. Ô louco meu. Essa aí eu vou traduzir pra você ver como meu inglês é bom, viu, teacher? Presta atenção. Mano. Oh, crazy mine! Cara, Faustão em inglês é único. Não tem nenhum outro lugar. Genial. E aí, qual que é o próximo? Sei lá, ele vai anunciar, tipo, o que ele falaria? Aí ele falaria, tanto no pessoal quanto no profissional. Ah, sabe uma coisa que o Faustão fala sempre? Ele fala o nome do pai e da mãe, né? Aí vamos fingir que ele vai chamar alguém que é o filho da Dona Maria. Ah, é verdade, ele faz muito isso. Total. Aí como seria? So, Vamos anunciar você. Tá. The daughter of The Dona daughter Maria. of Mrs. Rucci or Mrs. Arruda. The daughter. Okay. Daughter porque a gente é britânico, né? É verdade. The daughter of Mrs. Arruda and Mr. Arruda. The daughter of Mr. Arruda and Mr. Arruda. É legal que o R dele é muito assim, né? Arruda. Cara, nenhum gringo vai falar, tipo, Arruda, né? É sempre o R do caipira. Arruda. Eu sou sempre aqui na Marra, Arruda. Mas Arruda. esse R é do Faustão, total. Total. E aí, a super Inamara Arruda. Aí você pode falar também, here it comes. Tipo assim, lá vem aí, vem com vocês, here it comes. Mas o it, a gente não pronuncia o T. Então eu falaria, here it comes. Tudo junto. Here it comes. The super Inamara Arruda, galera! Próximo domingo, vocês fiquem espertos. Quem sabe Teacher Inamara Arruda não apareça ali
Não, mas não precisa, né, cara? Um Faustão desse aqui tá outro nível. E o Faustão que fala inglês, o único na face da Terra. Cara, essa live vai ficar histórica. Eu vou colocar essa live no meu canal, você vai ver só. Que Faustão em massa. inglês, nunca ninguém viu. Genial. Ed, você é um gênio, eu sou sua fã, você é um artista completo, um coração imenso, uma luz que você transmite, é muito gostoso conversar com você. Eu posso ficar aqui horas conversando com você, é muito leve. Então, que você possa sempre continuar transmitindo essa alegria que você transmite para as pessoas com o seu trabalho. O humor não é um trabalho fácil, guys. Eu realmente admiro as pessoas que trabalham com o humor, porque você toca na alma da pessoa, fazer ela rir não é fácil. E esse é Ah, um trabalho extraordinário que você faz. Então, parabéns por todo o trabalho que você tem feito, que a sua mensagem se espalhe cada vez mais e que a gente possa conversar mais vezes. Quero muito conversar com você pessoalmente, quem sabe quando tudo isso passar. E, enfim, tem muita coisa legal que a gente pode fazer junto, com certeza. eu fiquei até sem graça aqui. Fiquei tímido. O, falaram aqui, ele tá ficando sem graça, mas eu tenho que te elogiar, cara. Não tem como, uma Eu live também. dessa. Eu adorei. Foi um papo muito, muito gostoso e eu tenho certeza, pelo que eu acompanho do seu trabalho na internet, que quem está aprendendo inglês com você está aprendendo de um jeito muito mais simples e agradável, porque o seu papo é incrível. É o que você falou. Passou aqui uma hora e a gente nem percebeu de tão gostoso que foi. Então, muito obrigado pelo convite. E eu quero sim voltar aqui, por favor. Quero fazer mais. Adorei, adorei, me diverti bastante. Consegui falar besteira de um jeito sério e você me Perfeito. ajudou muito. Genial, com certeza tem pontos de intersecção que são muito incríveis no nosso trabalho. Então a gente tem muita coisa legal sim para trazer para a galera. Além de ensinar inglês, trazer um pouco de humor, deixar um pouco mais leve. A vida não precisa ser tão séria assim. Aprender inglês não precisa ser chato, não precisa ser maçante, pode ser algo leve. E foi muito legal trazer um pouco aqui dessa vibe junto com você. Fiquei muito feliz. Obrigada. E nosso papo vai para o Obrigado a YouTube. você. Vamos realizar esse papo. Ah, já. Tô aguardando a próxima. Vamos marcar. Grande Beijo. beijo para você, querido. Até a Tchau, próxima. tchau. See you.